Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Itaú Private Bank. Eu sou Eduardo Ferreira, eu faço parte do time de Investors Offshore aqui em Zurique, e eu tenho o prazer de moderar o painel de hoje, que vai abordar o impacto da aprovação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos e as consequências para o mercado de ativos digitais. Esse tema ele despertou muito interesse nos mercados financeiros nas últimas semanas, até porque a aprovação demorou 10 anos para acontecer, então foi um assunto amplamente discutido em várias ondas ao longo dos últimos anos. Então acho que despertou muito interesse da mídia financeira e dos mercados em geral. Alguns especialistas em ETFs, né, principalmente da inteligência da Bloomberg, por exemplo, sinalizaram que esses lançamentos foram um sucesso, com captação líquida de mais de 10 bilhões nas primeiras 4 semanas. Por outro lado, alguns críticos mencionam que um ETF significa uma centralização muito perigosa para os ativos digitais, que sempre tiveram um mantra de descentralização. Então, acho que como o tema ele é bastante complexo, a gente montou esse painel hoje, um painel composto por 4 especialistas no assunto. Então, a gente trouxe aqui a Lara Matar, que é especialista em education da Itaú Digital Assets. A gente trouxe o Alexandre Vassarelli, que é CIO da BLP Cripto, o Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex, e o Kaique Cardoso, que é especialista em ETFs da Itaú Asset Management. Então, acho que com esse time de feras aqui, a gente vai discutir o assunto, e a André aqui, minha colega aí de São Paulo, que coordena muitos dos esforços de educação do Itaú Private, também está aqui com a gente para a gente discutir esse tema. Então, sem mais delongas aqui, queria começar o painel, dar um kick-off aqui com a Lara, perguntando para ela, na verdade, pedindo para ela resumir um pouco da história da aprovação e da constituição e o uso dos ETFs do Spot Bitcoin nos Estados Unidos, e qual que é a relevância desse tema para os investimentos em geral. Legal, obrigada, Edu. Então, primeiro agradecer aqui o convite do time do Private, a presença de todos vocês, e principalmente dizer que é uma honra participar desse painel com nomes tão importantes para o mercado de criptoativos. Então, hoje a gente traz um tema aqui bastante relevante para os nossos clientes Private, para contar um pouquinho dessa aprovação do ETF Spot de Bitcoin nos Estados Unidos. E para explicar o porquê dessa toda a relevância, vou voltar um pouquinho na história de como ela aconteceu. Mas antes, eu só queria relembrar aqui alguns conceitos básicos para certificar que estamos todos na mesma página, né? Então, aqui a gente está falando da aprovação do ETF Spot de Bitcoin, diferentemente do ETF futuro, composto por contratos futuros, que já tinha sido aprovado e já era negociado nos Estados Unidos desde 2021. Inclusive, vale destacar que em outras jurisdições, por exemplo, Brasil, Canadá, esse ETF Spot ele também já era negociado, tá? Então, a gente está falando dessa aprovação. E aí, voltando aqui um pouquinho agora na história dessa aprovação, como o Edu bem mencionou, isso já começou há muitos anos, na verdade, há mais de 10 anos atrás, quando a Gemini submeteu o primeiro pedido de ETF Spot e foi rejeitado pela SEC. A SEC é a CVM lá dos Estados Unidos. E ao longo desses anos, vários pedidos de diversas gestoras, grandes nomes, foram sendo rejeitados pela SEC. Então, Fidelity, Bitwise, Skybridge e a Grayscale. E aqui eu destaco a Grayscale especificamente porque em 2022, esse jogo ele começa a mudar um pouquinho, porque em junho de 2022, a Grayscale fez um pedido para converter o fundo dela, que era o Bitcoin Trust, em um ETF Spot. Por sinal, esse é até então o maior fundo de Bitcoin do mundo. E ele pediu para converter em um ETF Spot e a SEC negou esse pedido. Quando a SEC negou esse pedido, a Grayscale entrou com um processo lá nos Estados Unidos. E o desenrolar de toda essa história, que foi favorável para a Grayscale no final das contas, decidido judicialmente, acabou por dar um pontapé para a aprovação que a gente foi ter recentemente esse ano. E um outro fator muito importante que eu acho que vale destacar aqui
foi o pedido de aprovação pela BlackRock. Então, a gente está falando da maior gestora de ativos do mundo, que em 2023, no comecinho do ano, entrou com esse pedido de ETF Spot também, e isso mudou um pouco ali o tabuleiro por conta do peso, da influência que a BlackRock tem no mercado financeiro em geral. Para vocês terem uma ideia, de todos os ETFs que a BlackRock propôs e submeteu para aprovação, apenas um até hoje foi negado. Então, eles têm uma taxa de aprovação de 99,8%. Então, era bem relevante esse pedido e isso ajudou a criar uma expectativa muito grande no mercado em 2023 a respeito dessa aprovação do ETF, até que em janeiro desse ano, no dia 10, finalmente a SEC aprovou 11 pedidos de diferentes gestoras de ETF para começarem a ser negociados nos Estados Unidos. Então, esse foi um dos principais catalisadores do mercado, principalmente para o preço do Bitcoin em 2023, que valorizou aproximadamente 160%. Né? E a gente está falando aqui, um ponto importante, do maior mercado de capitais do mundo, que é os Estados Unidos. Então, tudo isso trouxe a grande relevância e toda essa expectativa, porque no final, gente, isso representa uma grande conquista para o mercado de criptoativos, porque legitima os criptoativos, tanto como uma classe de ativos, como a importância deles para o mercado financeiro. E tudo isso demonstra um grande avanço na integração do mercado de criptoativos com o mercado tradicional. Por quê? A gente está falando aqui de um veículo que é negociado em bolsa, ou seja, um veículo regulado, um veículo de acesso simplificado, seguro, supervisionado, que agora é possível investir criptoativos por forma desse veículo. Então, tudo isso traz também uma grande possibilidade agora de uma alocação massiva de capital dos investidores institucionais. Isso abre um espaço robusto agora de alocação, porque é a forma que os investidores institucionais conseguem entrar nesse mercado agora por um veículo regulado e simplificado. Então, tudo isso refletiu uma grande evolução e maturidade desse mercado e para todo o ecossistema de criptoativos e avanços também com relação à regulação, que é bastante esperado nesse mercado para as coisas poderem se materializar. Enfim, acho que já fiz a abertura aqui, aí passo a bola para você chamar os outros participantes também. Não, obrigado, Lara. E acho que você comentou o final da tua resposta, acho que é importante para o gancho que eu vou fazer. Você comentou sobre o uso dessa ferramenta por investidores institucionais. E aí a gente tem aqui no painel o Alexandre, da BLP, que é uma das pioneiras aí nessa ponte de ativos digitais com o mercado tradicional no Brasil. E aí, Alexandre, queria te fazer uma pergunta de que vocês fizeram essa ponte através de fundos não negociados em bolsa, né? Diferentes dos ETFs. Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi essa jornada, né, de pioneirismo lá atrás, e também falar desse último ponto que a Lara comentou, da utilidade de um ETF para um investidor institucional, como a BLP. Então, queria que você contasse para a gente um pouco disso. Maravilha, o famoso como tudo começou, né? Então, boa tarde para todo mundo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui dividindo um pouco da nossa história com vocês. Então, meu nome é Alexandre, eu sou CEO da BLP Cripto, e contar um pouquinho da minha história e do que a gente vem fazendo nos últimos 7 anos. Eu sou engenheiro, comecei no mercado como liquidante no Garantia, trabalhei em Suez, Credit Suisse, ING, Deutsche e terminei como tesoureiro do Banco Pine. Então, alguma experiência, estamos falando aí de quase 30 anos de mercado. Em 2016, o Axel, que é meu sócio, que era o ex-tesoureiro do BTG, ele meio que tropeçou no Bitcoin quando ele estava lá no Vale do Silício, voltou para o Brasil e começou a tentar convencer todos os amigos que o Bitcoin ia revolucionar o mundo. Eu tive o privilégio e a sorte de ser um desses amigos, e eu me lembro muito bem, estamos falando de meados de 2016, Bitcoin $600. Ele falou para mim ele falou um pouco da história do Bitcoin, eu perguntei assim, quanto disso é China? Ele falou 70%. Daí meio que eu falei para ele tudo que eu via nos jornais. Se é China, não tem mercado na China, não tem regulado, lavagem de dinheiro, meio que ele olhou para mim, o Axel é um gentleman, não falou nada. Chegou no final do ano, Bitcoin $1.000. Então eu pensei assim, o Axel não é um cara, não é bobo. Ele falou que ia subir, tinha o tal do halving. E
eu aqui, de repente, nessa história, eu que estou marcando toca. O que aconteceu? A minha história sempre foi muito de... Eu sou macro trader, né? E macro trader adora coisa complicada. Em janeiro 17, eu comecei a estudar e foi bem rápido, porque como eu fiz 7 anos de real dólar, para mim Bitcoin é uma moeda. E não só para mim, o Damodaran, que é o cara que eu li o livro, também fala a mesma coisa. Então, um pouco naquele momento, existiam bolsas com preços diferentes. As bolsas no Brasil, eles tinham um prêmio, o Bitcoin no Brasil tinha um prêmio em relação lá fora, mostrando o quão novo era o ativo e quão pouco desenvolvido eram os mercados. Então, eu virei para o Axie e falei assim, pô, vamos fazer um fundo, né? Para um trader, você comprar num lugar e vender no outro ao mesmo tempo com preço diferente, é o sonho de consumo. Obviamente que as coisas, os preços são diferentes por motivos, né? Então, um dos motivos que era muito difícil fazer qualquer tipo de movimentação de dinheiro ou de bitcoins naquela época. Então, em meados de 17, a gente, junto com o Glauco, que tinha uma gestora, a BLP, resolveu começar esse projeto, que seria lançar o primeiro fundo de criptoativos do Brasil. E o que tinha de infraestrutura? Quase nada. Existia bastante coisa no mercado de criptoativos no exterior, mas não existia nada no Brasil. Então, a nossa solução foi usar a regulamentação da CVM, que permite com que você invista no exterior. Então, a gente criou um Master Fund no exterior, que é em Cayman, e os fundos no Brasil, eles poderiam investir nesse Master Fund. E aí, muito interessante, porque aí fala assim, como é que a gente coloca esse produto dentro da CVM? Avisa, não avisa? E estamos falando aí, o fundo foi lançado em dezembro de 17. Estamos falando aí de um movimento que tinha algumas casas estudando o produto, mas ainda era muito difícil colocar de pé. E eu arrisco dizer o seguinte, os meus sócios têm até a mesma experiência que eu e muitos anos de garantia, muitos anos de Credit Suisse. Se não tivesse o know-how deles, eu acho que na época não daria para fazer. Então, basicamente, eles conheciam todo mundo. Então, isso ajuda bastante, principalmente o regulador. O que a gente acabou fazendo foi o seguinte: a gente decidiu lançar um fundo para investidor profissional, que é aquele que tem mais de 10 milhões investido, e a barra de entrada é tão alta que o regulador, eu acho que a gente imaginou que ele se sentiria mais confortável. Então, 22 de dezembro, a gente fez o regulamento. No regulamento, se alguém lê o regulamento, não investe no fundo. Porque tem 25 fatores de risco que a gente identificou que nem existem no mercado financeiro. Porque uma das coisas que é divertida é que o mercado de criptoativos traz desafios e riscos que são completamente diferentes dos que a gente estava acostumado em mercado financeiro. Então, lançamos o fundo, BLP Cripto 100, e, para nossa surpresa, o regulador recebeu ele com muita qualidade. Por que eu digo isso? A gente lançou em dezembro, em janeiro a gente foi falar com o Daniel Maeda, na CVM, e ele basicamente disse o seguinte: olha, vi o regulamento, está bem redondo, mas eu quero entender. Ele entendia bastante do mercado. Para nossa surpresa, o Maeda estava bem adiantado em blockchain, e eu acho que a gente ajudou ele a fazer o último salto, que é como regular, quais são os riscos, e eu acho que ele se sentiu tão confortável que, em setembro, ele liberou para a gente lançar o fundo para varejo. Então, outubro 18, a gente lança o primeiro fundo de criptativos para varejo. E aí, no ano seguinte, veio o Marcelo com um monte de produto bacana e vou deixar ele contar a história e continuar essa história brasileira. Aí queria pegar a carona aí nesse gancho do Alexandre. Na verdade, Marcelo, quando a gente pensa na Hashdex, eu entendo que vocês, em algum momento, vocês fizeram a opção pelo veículo de ETFs. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque na época os ETFs nos Estados Unidos já vinham sofrendo bastante rejeição, já estavam sendo bastante combatidos, e vocês vieram com a ideia e com o projeto de lançar ETFs no Brasil. Então,
queria que você falasse um pouco disso e também contasse um pouco da diferença de gestão ativa, gestão de índice. Conta um pouco para a gente como é que foi essa trajetória da Hashdex, por favor. Tudo bem, gente? Alguém pode liberar minha câmera aqui que eu não consigo soltar. Parece que eu estou proibido aqui de liberar a câmera. Não sei se alguém está como moderador. Vocês conseguem? Isso, maravilha. Agora vocês me Opa. veem. Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A gente adora contar essa história de cripto no Brasil, então é muito legal ver o Vassarelli pegando esse pedaço. A gente se confunde aí dentro dos vários produtos, vários momentos aqui. Minha história com cripto, e aí eu só vou começar lá só para fazer o ponto para poder responder sobre especificamente a história do ETF, mas só para vocês entenderem de onde é que vem, mas assim, eu comecei com cripto super cedo, relativamente assim, eu me envolvi com cripto em 2011. Não profissionalmente, mas o que aconteceu foi que, e aí eu falo que eu comecei que nem todo mundo, né? E que é cheio de dúvidas, achando que esse negócio não ia dar certo por causa disso, por causa daquilo. Mas cripto tem uma característica que se você está sério, né, assim, em responder as perguntas, chega uma hora que as perguntas meio que acabam e aí você começa a ver cripto em tudo, né? E esse momento aconteceu para mim em 2013, foi quando eu decidi investir grande. E eu já tinha, vamos dizer assim, algum nível de estrutura sofisticada, né, assim, que eu investia para um veículo lá fora, enfim, e eu me lembro que o meu contador me ligou, meu contador americano me ligou falando o seguinte, falando, olha, se você seguir com esse investimento, eu vou te despedir como cliente, porque eu não vou estar envolvido com crime, não, com lavagem de dinheiro, com esse negócio. Eu falei, não, peraí, cara, como assim lavagem de dinheiro? Que crime? Que história é essa? Eu só quero investir em Bitcoin. Ele falou, não, mas esse negócio é um absurdo, eu sei que isso aí é uma besteira, isso aí é ilegal, enfim. E essa era a visão que se tinha na época de 2013. Assim, a questão foi que o que eu consegui combinar com ele é que se eu conseguisse uma forma regulada de investir em cripto, e aí, segundo ele, uma jurisdição credível, eu poderia seguir com o investimento e, obviamente, não tinha nada. Então, eu acabei sendo o primeiro investidor da maioria dos produtos que pintaram depois. Assim. Então, o que hoje é o GBTC, né, que se chamava BIT, eu fui literalmente o investidor número 3, no produto que hoje tem milhares, se não milhões de investidores. Tinha um pessoal começando na Europa, lá, o XBT Provider, que depois foi comprado pela CoinShares, eu fui um dos primeiros investidores, e uma série de outros fundos. E eu era um grande crítico disso tudo, porque eu achava os produtos, assim, de maneira geral, muito ruins, assim, né? Liquidez ruim, caros, governança questionável e tal. Então, assim, então a Hashdex lá em 2018, foi quando a gente começou, foi meio que uma resposta para isso tudo. E a gente começou, pouca gente sabe disso, nos Estados Unidos. Nosso objetivo era fazer ETF, justamente, a gente tinha essa visão, a gente achava que ETF era a melhor forma, né, de ganhar pelo menos essa exposição passiva no primeiro momento, assim, né, mas levar, abrir o mercado financeiro, ou dar para o mercado financeiro uma forma, né, que é o nosso bordão, né, simples, segura e regulada, dos investidores ganharem exposição aos ativos, né? Então a gente achava que e os Estados Unidos é o grande mercado de ETF do mundo. Só que muito rápido a gente entendeu que o timing lá estava errado, não estava legal. Na época era o Jay Clayton que estava na SEC, aí eu lembro que teve uma reunião assim, que você via nos olhos do cara que não ia rolar esse negócio. E a gente falou, olha, a gente é brasileiro, assim, a gente sabe, a gente conhece bem o mercado lá, a gente sabe navegar o mercado, e o Brasil, entre, né, a liderança do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, né, o Marcelo na CVM, quer dizer, com o Daniel Maeda, quer dizer, então tinha uma turma assim que o Daniel já era mais esclarecido, mas a CVM, ainda que não fosse, tinha uma que a gente falava uma honestidade intelectual, né? Então, assim, tanto no Banco Central quanto na CVM. Então, a gente entendeu, a gente achou que a gente falou, olha, se a gente conseguir, não necessariamente vai ser imediato, mas a gente conseguiria, eu acho que caminhar com essa agenda, com essa história, e eventualmente eu acho que os reguladores vão entender que isso é algo importante e que o mercado vai descobrir de qualquer forma, e você regular é uma coisa boa, é você evitar do mercado, né, ganhar, né, vamos dizer assim, investir de formas que tende a se dar mal. E assim foi assim que a gente chegou no Brasil ainda ali no começo de 2019 e com essa ideia de fazer ETF. Demorou para a gente bons 2 anos desse trabalho, né, até que a gente descobriu uma forma, né, que encaixava na regulação, e o regulador também deixou, por entender bastante da classe de ativos já naquele momento, assim, a gente seguir, e a gente conseguiu lançar o primeiro o ETF de criptoativos do mundo. Assim, a gente
de vez em quando não penso nisso, mas realmente assim, e aí eu falo que isso é uma história que transcende hashtags, assim, eu acho que foi uma coisa legal do Brasil. O primeiro ETF de criptoativos do mundo não é nos Estados Unidos, não é na Europa, é aqui. Tá, isso é uma coisa muito legal, assim, que a gente adora lembrar, assim, foi uma época, poxa, maravilhosa, né? E a lógica do ETF, aí sim, agora entrando no que você perguntou, assim, ETF basicamente, inicialmente pensando no Brasil, assim, né, que são ETFs vinculados a índices, né, essa ideia de você dar exposição a um ativo ou uma classe de ativo, né, passiva. Passiva quer dizer que eu não estou tomando decisões do que vai estar dentro desse ETF, quer dizer, eu já combino o jogo antes, ele vai seguir um índice, esse índice ele não tem nada de discricionário, quer dizer, ele é todo ele é administrado por alguém, no nosso caso é a Nasdaq, que é o nosso grande parceiro, mas assim, ele é um índice que ele tem as regras pré-determinadas e o investidor ele sabe no que ele está entrando e o grande trabalho do gestor nosso é garantir que esse índice vai ser aplicado, ele vai ser executado assim, da melhor maneira possível, com né, o menor tracking difference possível, quer dizer assim, e de uma forma que o investidor pode confiar que aquilo está lá. No caso de cripto, assim, você tinha, e como o Acerelli falou, assim, uma série de outros desafios, assim, que a gente teve que resolver endereçar e que pode parecer óbvio hoje, mas ainda assim operar isso de uma maneira profissional, séria, não é simples, assim, então, a gente está falando de custódia, né? Assim, cripto a gente pensa muito num ativo digital, mas é um ativo físico, um ativo real. Literalmente, cripto você pode pegar e anotar em 40 caracteres, né? Tipo assim, literalmente um string, né? Um código, e isso você literalmente, assim, aquilo é uma posição, aquilo vale dinheiro. Eu fico brincando que você consegue decorar 40 caracteres e cruzar uma fronteira com $1 bilhão, se assim for. Né? Assim, então você tinha que resolver, né, várias questões, não só de segurança, mas de regulação, que a gente teve que fazer para resolver a questão de fundo e no ETF mais importante ainda, assim, né? Porque aí o ETF é um produto que tende a ser muitas vezes mais de massa do que um fundo. Então, assim, então essa história, assim, é o que eu te falo, a gente pode passar aqui a tarde inteira contando, mas eu acho que o legal, assim, e aí ecoando um pouco com o Alexandre, assim, foi que realmente, assim, eu acho que o Brasil ele teve dentro dos seus vários players assim, uma proeminência, assim, eu acho que assim, tanto do mercado, né, do lado de cá, se organizar e querer trazer produtos de qualidade, né, assim, ter essa demanda de gente querendo investir, entender o valor disso, e também eu acho que tem que reconhecer a proeminência do regulador que permitiu que isso acontecesse e mais do que permitiu, assim, se envolveu, entendeu e hoje, assim, não é à toa que a gente tem possivelmente a melhor regulação de cripto do mundo, tá? E isso não é com exagero. Eu não vejo nada hoje na Suíça, não vejo nada na Europa, com certeza não nos Estados Unidos, nenhum outro país que está mais avançado que o Brasil. Então, assim, muito legal. Super legal, obrigado, Marcelo. Eu queria aproveitar agora o gancho do que você falou em relação ao cenário brasileiro e perguntar, na verdade, trazer o Kaique aqui para a conversa, né, representando aqui a Itaú Asset. Na verdade, a Itaú Asset tem um ETF spot de Bitcoin desde 2022, né, Kaique? Então, hoje aqui o mundo todo está soltando fogos e celebrando esses ETFs nos Estados Unidos que a gente já tem desde 2022. Então, obviamente, acho que isso seria impossível se esse aspecto que o Marcelo acabou de comentar, de que a regulação brasileira, os reguladores, eles estão atentos, eles estão participando e interagindo com o mercado e dando clareza regulatória. Então, eu queria que você contasse um pouco do lado da Itaú Asset, que normalmente os grandes grupos financeiros tendem a ser mais conservadores em novas classes de ativos. Então, eu queria que você contasse um pouco da visão de dentro da Itaú Asset, como que isso aconteceu, dividir com a gente esse ponto também. Boa, bacana. Obrigado aqui pelo espaço. Acho que é super importante a gente estar trazendo esse tema aqui, principalmente junto com os clientes, em função de toda essa evolução que a gente tem visto nesse mercado, né? Não à toa a gente tem visto grandes players entrando aqui no Brasil, o Itaú é um deles, mas lá fora, assim, gestoras absurdas, né? Gigantes entrando aqui no mercado. Com certeza tem alguma coisa importante aqui para a gente aprender e entender. Então, feliz de estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Acho que esse é um ponto super importante, tá, Eduardo? Quando a gente pensa em ETFs aqui no Brasil, é super difícil não atrelar também a história da Itaú Asset.
A gente trouxe o primeiro ETF para o Brasil, hoje a gente tem a maior prateleira de ETFs, então a gente é super entusiasta do mercado e a gente está sempre olhando inovações, temas que são relevantes aqui para a carteira, e aí o BIT11, né, que é o nosso ETF aqui de Bitcoin, ele nasceu justamente nesse contexto. E aí, o que eu acho que é importante, né? Eu acho que tanto aqui a fala do Alexandre quanto do Marcelo, mas essa vida institucional e de gestor, né? Traz muito esse pano de fundo do que um ETF resolve de problema. Porque lá fora está todo mundo super feliz, a gente está vendo o tamanho do fluxo que está entrando, você realmente percebe a diferença de você estar inserido dentro de um contexto de mercado tradicional. Então, o ETF aqui, e aí especificamente falando mais do BIT11, a gente trouxe justamente nessa pegada de tentar resolver problemas aqui do investidor, né? A gente, antes de lançar qualquer coisa, a gente pensa que problema a gente está resolvendo. Então, isso eu acho que é o nosso driver principal, é o que a gente mais olha aqui do ponto de vista de estruturação de produto. Nesse contexto, né, se a gente olha como que era antes o mercado, para você acessar criptomoedas, né, para você acessar esses temas de uma forma geral, você tinha um passo um pouco mais complicado, né? Você tinha que ter uma conta corretora, você tinha que entender uma mecânica nova, seja uma mecânica de custódia também, porque isso faz parte da segurança, de como que você vai acessar, se você vai lembrar sua senha, se você vai conseguir guardar, se você pode perder. E quando você, né, empacota todos esses problemas, essas dores de cabeça que a gente já viu inúmeras histórias de gente que perdeu suas criptomoedas ou de algum ataque que sofreu, a gente entendeu que isso era uma dor desse mercado. Então a gente trouxe o BIT11 exatamente nesse contexto de resolver esse problema. Então, hoje a gente assume todo esse pedaço, né, dessa gestão mais especializada. A gente tem um gestor super próximo da gente que faz essa ponte aqui entre o mundo tradicional para a criptomoeda, que é a Galaxy Digital, que é uma gestora aqui bem grande, uma das maiores plataformas de cripto aqui do mundo. Hoje ela fica ali no mercado americano. E quando a gente traz essa solução aqui, o ponto principal é tirar essa dor de cabeça do cliente. Mas não só isso, mas já que você já está ali, hoje você pode investir em Bitcoin, né, pelo ETF. Que é igual você investir em uma ação ou investir em qualquer outro ETF, igual investir em um fundo imobiliário. Então, é uma dinâmica que ela já é muito familiar na maioria dos investidores, principalmente quando a gente fala aqui de investidores private, né? Então, é uma dinâmica que já funciona bem. E eu acho que o mais interessante que poucas pessoas acabam percebendo é que a própria dinâmica do investimento tradicional traz, né, aqui a rebote, né, junto com essa solução. Você tem um ambiente regulado, você tem um ambiente seguro, você tem esse ambiente já tradicional, já conhecido, e você tem um ambiente de transmissão de riqueza. O que eu quero dizer por isso? Quando você pensa em planejamento sucessório, se você mantém sua cripto em alguma ledger, em algum sistema que você não garante, né, o acesso às suas próximas gerações, você pode acabar perdendo isso. Você não, mas as suas próximas gerações podem acabar perdendo isso. Então, o fato de você institucionalizar isso, você já coloca esse mercado que tradicionalmente é um mercado fora, né, dos meios de transmissão normal, dentro do que a gente já conhece, do que sabe que já funciona. Então, quando a gente pensa em dores aqui, essa solução basicamente vem nesse contexto, Eduardo. Excelente, Kaique, mas eu queria aproveitar esse gancho, porque de fato, eu concordo absolutamente com o que você falou, no sentido de que o ETF é uma baita ferramenta para facilitar a exposição do investidor ao preço do ativo. Eu acho que ele é uma ferramenta que resolve muita coisa da dificuldade técnica, da facilidade de estar ao lado de outros investimentos na carteira do cliente, no tratamento tributário. Ele equaliza muita coisa, é um formato padrão e é muito bem-vindo para investidores institucionais e investidores pessoa física. Só que no começo da live eu apontei para uma das críticas e eu queria aqui fazer uma pergunta aberta, e aí vocês fiquem à vontade para responder na ordem ou complementar um ao outro, mas é a questão: quais são os riscos de certa forma, esse distanciamento
do mantra principal das criptomoedas de descentralização, e quais são os riscos desses novos veículos. E aqui eu quero destacar alguns que são comentados, como, por exemplo, centralização de custódia, algumas coisas que podem não ser tão boas assim. Eu queria ouvir de vocês qual é a opinião de vocês a respeito disso. Começa Alguém quer com começar? quem? Exato. Pode começar pela Lara, e aí depois a gente uma pergunta mais aberta para vocês, mas fiquem à vontade depois para complementar. Legal. Eu imagino que você esteja falando até por conta de algumas notícias que a gente viu, principalmente agora na mídia, com relação, por exemplo, à concentração após uma possível aprovação do ETF de Ether e tudo mais. Então, na verdade, isso vai depender um pouquinho também dos custodiantes desses ETFs, né? Uma vez que a gente consiga diversificar mais essa parcela de custodiante, o risco de concentração seja em grandes players, ou, por exemplo, no caso da Ethereum, de concentrar essa parte de validadores por conta do mecanismo de consenso Proof of Stake que eles têm, e algumas questões que estão sendo discutidas agora com relação à possibilidade de fazer staking com esses ETFs e tudo mais. Se a gente consegue diversificar um pouco mais esses custodiantes, existem outros pontos que contrastam com essa visão de que seria um mercado mais concentrado. Eu particularmente vejo, principalmente essa possibilidade de ETFs, com a entrada maior de liquidez no mercado e, diferentemente da concentração, entendo que tem todo um conceito de centralização no mercado cripto, mas hoje o mercado cripto ele é tão volátil, principalmente por conta da falta de liquidez, por ainda ser um mercado pequeno, um dos fatores, né, que ajudam nessa volatilidade. Então, a entrada maior de liquidez e grandes investidores institucionais seguidos posteriormente, geralmente de investidores de varejo, trazem mais liquidez para esse mercado e consegue estabilizar um pouco mais o preço, enfim, otimizar um pouco essas negociações. Fora todos os pontos que a gente tem trazido aqui dos benefícios de um mecanismo regulado que permite a legitimação do mercado e do ecossistema geral de criptoativos, com um futuro mais promissor, que eu imagino que sejam as próximas perguntas aí, que é justamente os próximos passos, né? Depois de desenrolar disso. E aí eu comento um pouquinho mais, enfim, para deixar espaço para os outros participantes, mas o futuro promissor, ele desencadeia não só para o Bitcoin, mas para o ecossistema de criptoativos como um todo, né? Geralmente seguido do Ethereum, do Ether, né? Da plataforma Ethereum por ser o segundo maior criptoativo, mas isso dá a possibilidade de entrada de outros protocolos e de toda uma inovação tecnológica que está por trás do mundo cripto, que não é só feito de Bitcoin, né? Por mais que poucas pessoas ainda vejam dessa forma, ainda tem muito mais por trás. Então, sobre essa pergunta específica, eu vou dar um pouco de espaço aí para os próximos palestrantes, depois a gente retoma com próximos passos aí para 2024. Obrigado. Eu queria direcionar o follow-up dessa questão, Lara. Obrigado pela contribuição. Mas para todos vocês que gerem esses ativos digitais nos fundos de vocês, como que vocês lidam com principalmente o risco de custódia e a possibilidade de centralização ou centralização excessiva? Queria bem específico nesse risco, que eu acho que é bem relevante. Boa, se quiser eu posso começar aqui. Por favor, A Kaique. gente tem um BIT11, né? Ele investe em bitcoins à vista, ou seja, a gente de fato o que entra no fundo em dinheiro ele é convertido em Bitcoin, né? E aqui a gente lida isso de uma maneira super séria, institucional. Então a gente tem uma parceira lá fora que é quem faz a gestão de fato das criptomoedas para a gente, que é a Galaxy Digital, e toda a custódia que a gente tem junto com eles é feita por parceiros aqui super renomados e que tem outros negócios além das criptomoedas, né? Porque uma das coisas que a gente queria evitar é justamente concentrar o risco ou em quem é especialista e tem apenas esse negócio. Então a gente buscou instituições parecidas com o perfil aqui do Itaú, né, que tem vários negócios, dentre outros, inclusive como custódia aqui de criptomoeda, e
Além de tudo isso, a gente faz essa custódia super especializada, então ela é uma cold wallet, significa que ela não está conectada à internet, então isso diminui bastante os riscos aqui de ataque hacker. É basicamente a forma com que a gente estruturou. É muito mais complexo do que isso, mas eu acho que para, em poucas palavras, aqui começar e dar espaço para a turma aqui também dividir a experiência deles, é basicamente isso. Eu acho que na sua pergunta, Eduardo, assim, eu acho que tem duas questões, né? Uma questão do risco, que você fala da segurança, que eu acho que é o que o Kaique explicou, né? Então, acho que todos nós, a gente trabalha com custódia, né, profissional, de qualidade, né? Assim, pelo menos assim, tudo que a gente faz está em custódia, que você fala que é cold wallet, assim, a gente trabalha com os maiores custodiantes do mundo, com contratos, a gente contratos com seguro, quer dizer assim, não tem dentro dessas técnicas nenhum evento documentado de hacking, né? E eu acho que essa é uma das características, por isso que a gestão profissional, né, de um ativo como esse para a gestão, vamos dizer assim, eu acho que, né, assim, mais pessoal, eu quero, assim, eu acho que faz muita diferença e por isso que produtos como esse fazem tanto sentido, né, de ETFs, assim, se você quer, seu objetivo é ganhar exposição a cripto, e não fazer um trade ativo, vamos dizer assim, não, eu quero estar naquele ou nesse, ou eu quero ter um pouco disso, aquilo. Mas agora, eu acho que a sua pergunta de centralização, eu acho que ela é mais profunda, ela é maior, assim, que eu digo o seguinte, né, a gente o que você falou, o mantra de cripto é descentralizar, né, então ninguém ser dono disso, e hoje a gente está no caminho que você tem os grandes ETFs, caras como a gente, caras como a BlackRock, que agora estão acumulando Bitcoin à beça, acumulando cripto à beça, e essa gestão fala assim, pô, será que a gente não perde uma das coisas mais legais de cripto, que é o fato de ninguém ser dono? Né? Sinceramente, eu acho que assim, isso é um risco que ainda não está materializado, é um risco futuro, tá? Assim, acho que tem que ver como é que essa coisa vai ficar, de que tamanho vai ficar, na mão de quem vai ficar. Mas eu acho que a arquitetura, né, de Bitcoin, por ser um ativo naturalmente digital, né, então, quer dizer assim, ele transcende muito, vamos dizer assim, eu acho que um gestor ou outro gestor, ainda que esse cara seja enorme, porque a forma como ele funciona, no fundo a gente esquece, mas a arquitetura dele ele é software livre, que a gente chama, né? Open source software, né? Então, se tem alguma hora, alguma coisa que não fica legal nesse software, vamos dizer assim, falando, poxa, concentrou demais, isso agora virou um problema. O legal é que você pega o código daquele software, né? E você faz o que a gente chama de um hard fork, você pega e você cria uma rede outra e fala assim, olha, eu não quero mais participar dessa, eu vou pegar esse software e vou daqui com outra história para outro lugar. Né? Assim, isso é só mais uma técnica, você pode talvez nem fazer um hard fork, você pode simplesmente pegar essa rede, criar uma outra camada de software ou de um serviço que resolva esse problema, que não deixe concentrar e vai dali para frente. O ponto de cripto é que você basicamente é o seguinte, é quase que uma coisa seguinte, você cria um problema, né? Você cria uma cabeça que é um problema, você corta e nasce outras três, né? Então, você tem uma arquitetura que ela tende a longo prazo ser resistente a questões como essa, embora possa, num curto prazo, ser um problema real, né? Se você tem hoje uma BlackRock com 50% de todos os bitcoins que existem, isso é um problema, não tenha dúvida. Né? Mas aí, por outro lado, eu acho que o mercado ele tem ferramentas para reagir a isso. Né? Se é que esse é o risco que caminha para acontecer, eu, particularmente, hoje, com o que a gente viu, apesar de estar sendo muito rápido, eu ainda não acho que o risco é esse. Eu acho que hoje você pega Bitcoin tem $1 trilhão de market cap. Né? A gente tem a BlackRock ali com alguns bilhões, que já é muita coisa, muito rápido, né? Mas assim, eu não vejo hoje, com a informação que eu tenho, que isso eles caminham para, né, ou a gente, ou qualquer gestor caminha para ter sozinho, vamos dizer assim, a coordenação de ter a grande maioria desse mercado. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, né, você vê hoje, o Itaú está nesse mercado. Quantos outros bancos não estarão nesse mercado já já, né? E ETF é um produto, mas né, assim, daqui a pouco você vai ter literalmente todo mundo com custódia. Você pega no Brasil, por exemplo, eu acho que uma das coisas mais legais que o Drex, né, que é o grande projeto brasileiro, né, vamos dizer assim, ligado a cripto, faz pelo país é que uma das coisas mais que pouco se fala é que o Banco Central quase que está obrigando a todos os bancos brasileiros a ter uma infraestrutura de cripto dentro deles, assim. E eu acho que uma das coisas mais importantes que vai acontecer nesse sentido é que os bancos vão descobrir cripto e vão descobrir que isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa e vão querer criar produtos em cima disso, quer dizer assim. E não só no Durex, eu acho que o conceito vale para o Bitcoin, vale para o Ethereum, vale para tantas outras coisas, né? Então, eu não acho esse risco, hoje, com o que a gente conhece, um risco assim, material, real, apesar,
por conta da forma como a arquitetura dessa tecnologia nova funciona. Mas pode gerar problemas de curto prazo, não tem dúvida, como já gerou tantas vezes. Você vê, o último problema de curto prazo que a gente teve foi a FTX. A FTX quebrou, parece que ia acabar o mundo de cripto. Agora acabou, né? Assim, mas isso só foi mais uma. Assim, a gente teve Mt. Gox, a gente teve tantas outras loucuras que aconteceram, mas é porque a gente tem uma tecnologia emergente que está melhorando a cada dia melhora um pouquinho. Edu, posso Claro, também por dar minha. favor. Então, assim, eu vou dar. Primeiro, eu vou apanhar aqui, porque quando a gente lançou o fundo, não tinha custódia. Não existia custodiante institucional. Isso Então, aí. alguém falar que custódia é pior com custódia, putz, eu vou ter que estar do outro lado desse argumento, porque o custodiante, ele resolve um problema bem importante, que é a segurança dos ativos. Mas aí, o segundo tema, que é se a concentração vai ser um risco, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o que acontece, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: os ETFs vão tentar acumular o máximo possível de bitcoins. E isso vai ter um impacto no preço. A hora que o preço começar a andar, você vai ter a entrada de novos investidores. Uma pessoa que compra um ETF, ele está comprando um ativo que ele para ganhar dinheiro. Mas o Bitcoin, ele, o uso final, o que é o Bitcoin? A Peer-to-Peer Electronic Cash System. O Bitcoin é ótimo para você usar. O que é usar? É você mandar para sua sobrinha no Canadá, é você comprar um café na padaria. Hoje quase ninguém faz isso, porque quase ninguém tem Bitcoin na sua carteira. Hoje existem só 1 milhão de carteiras ativas de Bitcoin. A gente acha que esse número vai ser 1 bilhão. Por quê? Porque o ativo é muito mais fácil fazer uma transação de Bitcoin do que fazer um Swift. Hoje em dia o Pix é fácil de fazer, mas antigamente a TED, o DOC era muito complicado. O Bitcoin é meio que um Pix. É tão fácil quanto, com a diferença seguinte: Pix é Brasil, Bitcoin é mundo. Então, o nosso cenário é o seguinte: quando o Bitcoin estiver na mão de 1 bilhão de pessoas do mundo, ele vai ser estável. Então, eu gosto de brincar, eu falo assim: a verdadeira stablecoin é o Bitcoin. Por quê? Uma moeda tem pouca volatilidade porque ela está na mão de muita gente. Então, o real está na mão de 200 milhões de pessoas, o dólar deve estar na mão de 600 milhões de pessoas no mundo. E quando você tem 600 milhões de pessoas com um ativo, todo dia alguém acorda para comprar e outro para vender. Então, isso não chacoalha muito. O que a gente acha que vai acontecer é o seguinte: o primeiro estágio, a gente está num momento do ciclo que eu acho que é o começo do segundo capítulo do Bitcoin, que é a chegada dos institucionais, esses caras que têm esses pools de capitais gigantes. Esses caras não vão comprar para usar, eles vão comprar para subir o preço. E isso vai trazer não só o desenvolvimento do ecossistema, porque a quantidade de dinheiro que vai entrar no ecossistema financia novos projetos, e o estágio final do Bitcoin não vai ter ETF. Vai estar na mão de todo mundo. Porque se tem 1 bilhão de pessoas querendo comprar, eles vão ter que ter o Bitcoin para usar. E Começa uma aí, economia circular, né? total. Total. Você usa o Bitcoin, você que está na Suíça, você usa na Alemanha, né, que você está em Frankfurt, você vai atravessar a fronteira com Bitcoin na mão. Bitcoin hoje já tem o par de 180 moedas. Bitcoin é a moeda que tem mais pares do mundo. Já. E ninguém tem. Imagina na hora que tiver 1 bilhão de pessoas com Bitcoin. Acabou. Então, assim, o risco é não ter. Pelo amor de Deus. É, Alexandre, aproveitar que você está com o microfone na mão aí, na verdade, vou te fazer uma pergunta. A gente falou muito sobre o Bitcoin, falou muito sobre ETF de um ativo só. Eu queria te fazer uma pergunta que chegou aqui de um participante, a respeito de outros ativos. A gente sabe que o Bitcoin foi o primeiro ativo digital, primeira criptomoeda, que deu origem a tudo isso, que deu origem à descentralização e realmente uma escassez digital. Mas depois disso a gente vê mais de 20 mil criptomoedas negociando, surgindo novas todos os dias. É, Fala para a gente um pouco, para diferenciar um pouco da linha do ETF de monoativo,
quais são as oportunidades que você vê em gestão ativa? Existe possibilidade de geração de alfa nesse mercado? Quais são as métricas? Conta um pouquinho para a gente dessa linha, que eu acho que é bem relevante aqui. A gente está numa live falando do spot ETF Bitcoin, mas eu acho que vale a gente falar um pouco sobre isso também. Legal, deixa eu só fazer jus. A Hashdex tem um ETF que não é monoativo. O primeiro não é monoativo. Então, assim, eu acho que é muito divertida essa live, porque você tem toda a gama de produtos, o espectro de produtos total. Você pode, através do digital, comprar o Bitcoin direto, você pode comprar o ETF, o BIT11, você pode comprar o ETF Hash11 e você pode investir num fundo de gestão ativa. Eu costumo dizer o seguinte, o mais importante, se você tem um monte de produtos, quem vai escolher o produto é o cliente. O nosso papel é ter um produto para aquele cliente que quer uma gestão ativa ou uma carteira diversificada. Então, quando a gente começou esse negócio em 2017, o produto veio rápido. Por quê? Porque a gente é investidor em criptoativos, o Axel desde 16 ou 17. Então, o que a gente fazia? É meio como um fundo de ações, value investor, long only. Então, a gente fala assim, olha, a nossa tese de investimento é que não é só Bitcoin. Então, a gente não acha que é só Bitcoin. A gente acha que o Bitcoin é importante, é grande, talvez vai ser o maior, mas não é só Bitcoin. Então, se eu não é só Bitcoin, eu vou fazer o que a gente aprendeu lá, quando estudou. Faz uma carteira diversificada, você concentra um pouco dos ativos nos maiores, para também você não ficar com um monte de coisa pequena, e você tenta gerar alfa através disso. Como assim, são 10 mil ativos, eu acho que 8 mil não tinham, foram lançados depois que o fundo já estava rodando. Então, tem muita oportunidade. Você gerar alfa no mercado onde cada dia tem ativo novo. O que um gestor gosta? O gestor gosta de ativo novo, o gestor gosta de volatilidade, o gestor gosta de stories. Então, assim, não existia DeFi e não existia NFT, não existia a Web 3.0. Então, eu acho que a gestão ativa permite você chegar nessas histórias bem rápido. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, eu acho que são complementares. Eu acho que uma carteira diversificada tem espaço. Eu costumo dizer o seguinte: a gente não veio ao mundo para resolver a disputa entre a gestão ativa e a passiva. Eu acho que numa boa carteira tem espaço para tudo. É só escolher bons fundos ativos, né? Porque se escolher um fundo ruim ativo, a gente já sabe o que acontece. Então, terminar dizendo o seguinte: vocês estão numa live que tem todos os sabores do sorvete. Vocês escolhem e, assim, tudo aqui é bom. Eu acho que depende muito do perfil do cliente e do tamanho da boleta. Tem umas boletas, o que eu acho que não dá para fazer. Se você tem uma boleta muito grande, você comprar e você fazer custódia, eu não recomendo, porque daí você não dorme. Não é bom. O resto tudo eu acho que é bem mais tranquilo. Legal. Obrigado, Alexandre. Acho que a gente conseguiu cobrir um pouco desses temas de centralização, diferença de gestão ativa no mercado tão diverso. Dando sequência aqui, eu queria ouvir um pouco sobre os próximos, o que vocês acham relevante como próximos eventos nesse mercado. E aí tem uma pergunta aqui de outro participante sobre o halving. Como a gente tem um evento importante chegando, que é o halving do Bitcoin, então eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre isso, sobre os próximos eventos relevantes, e aí, Lara, se você puder dar uma palhinha aí sobre os detalhes do halving, aí depois os gestores podem contextualizar como que talvez isso influencie os produtos de vocês. Show de bola, Edu. Então, primeiro, acho que a primeira pergunta com relação aos próximos passos, eu destacaria aqui 3 pontos principais, 3 visões principais, né? Uma com relação a especificamente a nossa live, que é a questão dos ETFs. Então, eu citaria aqui como próximos passos o desenrolar de novos ETFs e spots lá nos Estados Unidos, de novo, o maior mercado de capitais, só que para outros criptoativos. Então, o próximo que vem na lista e que, por sinal, já tem pedidos submetidos é justamente o Ether, a moeda criptonativa da rede da Ethereum. Então, só
deixando todo mundo na mesma página também, vale mencionar que a Ethereum é o segundo maior criptoativo, junto com o Bitcoin, eles representam aí praticamente 70% do mercado, então também é bastante relevante para toda essa evolução. E uma vez que esse pedido também seja aprovado, existe uma segunda narrativa do mercado, principalmente para esse ano de 2024, que é a evolução das soluções de infraestrutura do mercado de criptoativos. E uma vez que o ETF de Ethereum seja aprovado, do Ether seja aprovado, os outros protocolos que são vinculados a Ethereum, seja, por exemplo, de segunda camada, escalabilidade, para melhorar cada vez mais essa camada de infraestrutura, também são beneficiados por isso. Então, existe uma narrativa em torno dessa evolução de infraestrutura do mercado, que está linkada também a toda essa aprovação e a legitimação do Ether também como um ativo. E o que a gente imagina com tudo isso, que a gente vem conversando aqui com os gestores e com o ETF, também é a possível incorporação dessa classe de ativo nos portfólios tradicionais, né? Então, voltando aqui, o segundo ponto que eu menciono que vale a pena a gente avaliar também um olhar, seria um olhar um pouco mais amplo, pensando no cenário macro também. As expectativas de cenário macro são mais favoráveis para o ano de 2024. Então, a gente vê bancos ao redor do mundo, bancos centrais ao redor do mundo se posicionando com uma possível baixa da taxa de juros. Tudo isso vai melhorar e vai determinar a volta do apetite a investimentos de risco, que ainda não são os criptoativos. Então, também auxilia e beneficia investimentos em criptoativos e Bitcoin. E também falando sobre cenário de regulamentação, né? Então, a regulamentação ela é sempre muito importante. Toda a evolução do arcabouço regulatório, tanto nos Estados Unidos, Brasil e em outros países, é muito importante para que o mercado cripto continue avançando. E essa aprovação dos ETFs demonstram justamente que esse caminho está sendo trilhado, né, ao redor do mundo. E por último, voltando àqueles 3 pontos que eu comentei, o último eu citaria os fatores técnicos de protocolos do mercado de criptoativo. E aqui entra justamente a questão do halving, que foi a sua segunda pergunta. Por quê? Para 2024, tem 2 eventos importantes aí falando de uma forma um pouco mais técnica e mais micro do mercado de criptoativos, que já tem toda uma expectativa em torno disso também, que é o halving do Bitcoin. Aí, respondendo a sua pergunta, Edu, o halving ele faz parte do mecanismo da política monetária do Bitcoin, que foi definida lá no seu início pelo seu white paper, né, que é o documento que define todo o protocolo. E o halving diz que essa emissão de Bitcoins, primeiro que ela tem um limite, né, de 21 milhões de bitcoins minerados. A oferta de bitcoins ela já é limitada por natureza. E o halving é justamente o mecanismo que faz com que a quantidade de criptomoedas que são distribuídas para os mineradores do Bitcoin como uma forma de recompensa seja reduzida pela metade. Isso, tirando os termos técnicos aqui, deixando mais fácil de entender, nada mais é do que a redução da oferta da moeda em circulação. Então, recapitulando, a gente está falando aqui de um evento que aumenta a demanda desse ativo, que aumenta a liquidez, somado a um evento que vai acontecer em 2024. E aí, dando mais detalhes, o halving ele acontece a cada 210 mil blocos minerados, ou aproximadamente a cada 4 anos. Então, ele está previsto para acontecer em abril desse ano. A gente está falando de um evento de aumento de demanda com outro evento de redução de oferta que é intrínseco ao protocolo. Por isso, toda essa escassez que está sendo esperada com a redução da oferta de bitcoins também tem sido muito importante, está gerando todo esse burburinho na mídia, porque a gente está falando de uma possível redução de oferta. E aí, por fim, o outro mecanismo também que eu queria comentar, na verdade, mecanismo não, outra atualização que eu queria comentar, que também é um fator um pouco mais técnico, é a atualização prevista para a rede da Ethereum. Então, como eu comentei, o Ether é a segunda criptomoeda maior e mais relevante para a gente considerar, e vai ter uma atualização também esse ano, possivelmente na segunda semana de março, que é a atualização da EIP 4844, que vai auxiliar na escalabilidade da rede e redução de taxas, por meio de um mecanismo que eu não vou entrar aqui na parte tão técnica de como isso vai acontecer na camada ali de distribuição, para que o protocolo de segunda camada tenha um espaço específico e não congestione a rede, enfim. Mas, basicamente, essa outra atualização também auxilia na evolução da Ethereum, que é uma camada de infraestrutura para os criptoativos. Então, tudo isso, tentando somatizar aqui tudo que eu falei,
3 pontos principais com relação ao ETF, o segundo mais amplo, pensando em cenário macro e regulação, e o terceiro, fatores intrínsecos do protocolo, que envolve o próprio halving que você questionou, Edu. Consegui esclarecer? Acho que sim, vou pedir para os gestores falarem na prática o que eles esperam aí Isso. para os fundos deles, o impacto Posso desses fatores que aproveitar você mencionou. Posso aproveitar que ela levantou a bola para a gente. Para a gente, o Raven já, assim, nossa principal posição é apostando no proto Danksharding, que é o que ela falou. O Ethereum vai ter um hard fork agora no primeiro semestre e que a gente acha que vai ser revolucionário. Então, é muito divertido porque todo mundo fala de Bitcoin, né? E o Bitcoin, o Raven, eu acho que já quase todo mundo sabe o que é. Ethereum, a gente entende o seguinte, que a hora que a pessoa entra no mundo dos criptoativos, ela entra via Bitcoin e dela vai procurar outros ativos. Então, o que a gente aposta é que o Ethereum vai ter uma alta maior do que o Bitcoin. Então, nesse primeiro semestre, até porque a hora que ela entrar e entender o que está sendo feito aí nessa atualização do Ethereum, eu acho que eles vão se apaixonar. Então, a gente, como já é apaixonado por esse protocolo há muito mais tempo, a gente está um pouquinho na frente. Então, a nossa principal a gente aposta nisso desde novembro do ano passado e está dando certo. Eu concordo que realmente o Ethereum está com um roadmap assim, impressionante assim, e vem conseguindo, acho que, entregar assim, o impossível, assim, a mudança para Proof of Stake. E aí, de novo, isso talvez seja, assim, para essa audiência, acho que talvez seja meio pesado, assim, então fica com esses jargões, assim, Proof of Stake, né? Então, penso que você tinha um consenso, uma forma de consenso que o Ethereum veio do Bitcoin chamado Proof of Work, e ele mudou para algo que ele inventou, chamado Proof of Stake, ou inventou no contexto do Ethereum. E isso eu considero um milagre, a forma como foi feito isso. Talvez tenha sido o projeto, assim, eu li uma vez um texto, do Nick Carter, que é um analista americano que é super interessante, assim, inteligente, assim, e ele comparava e falava que essa mudança, né, do Proof of Stake, assim, talvez fosse o projeto mais complexo, né, desde mandar o à Lua, assim, e de verdade ele tem bases para explicar por quê, assim, foi um negócio incrível. Então, assim, só um exemplo como o Ethereum tem feito coisas complicadas e vem entregando, né, e é uma coisa incrível. Eu brinco que, comparado com a internet, né, e eu acho que uma forma até muitas vezes mais tangível, né, de você tentar comparar esse mundo novo de cripto, comparar ele com a internet, que, vamos dizer assim, eu acho que foi o último fenômeno desse tamanho que a gente viu. E cripto sendo uma nova internet, né? Eu falo que a internet da informação é a velha, a internet do valor é a nova, né? Mas eu brinco, eu falo que o Bitcoin é o e-mail, né? É o primeiro, né, primeira grande aplicação daquele negócio, né? Mensageria, e uma aplicação, pô, vital, né? Assim, crucial até hoje, a gente usa e-mail o tempo inteiro, né? Assim, e o Ethereum é o browser, né? Se eu tivesse que apostar, eu falaria assim, porque eu acho que a gente usa mais browser. O browser acaba sendo mais importante em algum prazo depois do que o e-mail, apesar do e-mail dos primeiros anos ter sido muito mais relevante do que o browser, que não existia, né? Então, assim, mas eu acho que o Ethereum, e obviamente todas as suas layers 2, assim, tudo que vem junto com ele, né? Assim, o mundo é riquíssimo e a gente vai ver coisas muito interessantes. Mas aí só para falar, assim, o nosso mundo, né, da Hashdex, a gente gosta muito da ideia de índice para começar, né? Para principalmente todo mundo que está entrando nesse mercado. O Axel falou, geralmente o pessoal entra com Bitcoin, né? Assim, no mercado de capitais brasileiro, acaba que o pessoal entra com o Hash 11, né? Que é o nosso ETF. E o motivo disso é muito porque eu acho que a gente criou uma forma, assim, criou ou não, que esse é um conceito que existe, né? Todo mundo conhece Ibovespa, todo mundo conhece S&P 500, mas simplesmente você fala o seguinte, olha, eu não sei se é Ethereum, não sei se é Bitcoin, não sei quanto eu tenho que ter de cada um, não sei se é Uniswap, eu não sei se é DEX, NFT, DeFi, mas o que quer que cripto vire, eu vou estar exposto a isso. E geralmente, para começar, é o que a gente tem visto. Assim, esse é um conceito que funcionou muito. Mas corroborando com tudo que foi falado aqui, o mundo de cripto é apaixonante e é gigante. E cresce cada vez mais, e cada vez mais a gente vai ver resolvendo problemas, alguns que a gente nem sabe que a gente tinha, mas no fundo criando eficiência para mercados que a gente nunca imaginou que pudessem ter, né, ter essa escala, né, quando você transforma uma coisa que é local, uma coisa global, onde tudo é margem
custo marginal, assim. É muito impressionante o que está acontecendo, assim. É um momento muito legal estar vivo agora e ver isso tudo. Boa, legal. E aqui do meu lado, assim, pensando mais no, nessa provocação aqui do Edu, eu acho que uma coisa que eu queria acrescentar, eu acho que todo mundo aqui já cobriu boa parte das tendências, mas aqui mais na minha vivência mesmo, né, conversando com muito gestor aqui fora, ou aqui, lá fora, eu percebo que é mais uma questão também de esperar daqui para frente uma maturidade da própria classe, né, de criptoativos como a classe de investimentos, né? Hoje você, quando vai ver boa parte das carteiras de investimentos, ela está lá mais no lado alternativo quando está. E hoje eu já percebo que já tem mudado um pouco mais essa cara. Não à toa eu tenho visto coisas que estão mais ligadas a esse mercado mesmo, né, de você tentar fazer isso. Então, muitos estudos de correlação, tenho visto até muitos papers de tentar, né, se aventurar ali na precificação de criptomoedas, Bitcoin inclusive, o próprio CFA postou um bem recente. É, tenho visto a volatilidade mais controlada, se você olha no histórico mais longo, né? Isso daí eu acho que é um sinônimo também de maturidade da classe de ativo. Tem sido cada vez mais popular em carteiras de investimentos. A própria Fidelity está lançou, na verdade, uma família de ETFs de multi-asset class, né? Que acessa já carteiras diversificadas com alocações estruturais em criptomoeda. Então, eu acho que isso daqui é um dos pontos importantes que a gente deve ver, sendo cada vez mais comum essa maturidade da classe de criptoativos como a classe de investimento, como asset class mesmo. Super obrigado, Kaique. Eu sei que a Lara estava com a mão levantada aí pedindo a palavra, então, só em respeito aos participantes, como a gente já chegou aí a 1 hora, acho que a gente tem assunto para falar um montão de tempo, mas só em respeito ao tempo de todo mundo, queria pedir para vocês fazerem as considerações finais. Agradeço mesmo a participação de todos vocês. E para a gente encerrar aqui, se vocês tiverem algum recado, alguma consideração final, fiquem à vontade. Aí, Lara, se você quiser falar a última parte que você queria. Não, eu vou só complementar a última parte e já puxo aqui para falar sobre as considerações finais. Na verdade, era só para somar tudo. Eu gosto sempre de ter certeza que a audiência está entendendo o que a gente está falando. E aqui todos nós somos muito apaixonados por criptoativos, então a gente vê esses conceitos técnicos todos os dias. E às vezes o meu medo é só que a gente entre nesse conceito e as pessoas se percam no conceito. Então, eu só queria reforçar uma coisa que eu achei bacana que o Marcelo falou, só para as pessoas aqui entenderem, né? A gente falou do Bitcoin e dá para perceber que todo mundo aqui é bem apaixonado pelo Ethereum, inclusive eu. Eu acho um case super interessante. E aí, só para diferenciar os dois, o Bitcoin ele nasce com o objetivo de ser uma forma de dinheiro eletrônico, peer-to-peer, descentralizado, ou seja, para ser utilizado como uma moeda transacional. E a Ethereum, que veio um pouco depois, idealizada pelo Vitalik, ela vem com uma tecnologia blockchain mais complexa, mais robusta, através de contratos inteligentes, que funciona como uma camada de infraestrutura para o mercado de criptoativos, onde vários outros aplicativos descentralizados são desenvolvidos em cima dela. Então, eu só queria fazer isso para clarear um pouco a mente de todo mundo que está aqui ouvindo a gente, e eu achei super legal uma analogia que o Marcelo fez, que é justamente as pessoas pensarem o Bitcoin como um aplicativo, por exemplo, e a Ethereum como o iOS ali do seu celular, só para eles conseguirem diferenciar o que é cada um. Mas voltando aqui ao tema, então, você pediu, Edu, para a gente falar um pouco. Eu acho que vale como consideração final falar um pouquinho do Itaú. Na minha cadeira aqui de líder de Education em Digital Assets, muitos clientes ficam curiosos para saber, afinal, até que é uma pergunta do chat, né? Afinal, como que o Itaú ele se posiciona sobre esse tema, né? Essa curiosidade de uma instituição financeira como a gente está se posicionando no mercado tão inovador. Então, eu queria destacar aqui que o Itaú ele sempre teve esse olhar para o futuro, esse DNA de inovação. Então, para a gente é muito importante se posicionar nessa nova economia, nesse novo mundo tão inovador, só que a gente sempre faz isso com muita responsabilidade, né? A gente é o maior banco privado da América Latina, então, obviamente, que os nossos passos, eles não são focados em velocidade, mas sim fazer as coisas certas, na hora certa, e sempre muito de mão dadas com os órgãos reguladores. Então, aqui na frente de Digital Assets, que é onde eu trabalho, a gente estuda diversos projetos, só citando superficialmente
aqui alguns. A gente estuda bastante a tokenização dos ativos, né? Como que essa tecnologia pode agregar nos nossos serviços, nos nossos processos, a fim de otimizar, né? Tornar mais eficiente esses processos, automatizar, melhorar essa forma de registro, gerenciamento de dados, escalabilidade de produtos e tudo mais. Então, a gente tem essa área de tokenização que estuda bastante esses casos, como se beneficiar com essa tecnologia. A gente tem a área do Drex, que os meninos comentaram aí no começo da nossa live, que é o nosso Real Digital. Então, o Itaú ele foi a primeira instituição a ser convidada para participar desse projeto junto com o Banco Central, que é muito bacana, porque a gente acompanha toda essa evolução de perto, não só dessa plataforma específica, mas da regulamentação do mercado de criptoativos como um todo. E a gente traz também muitos insumos, dado que a gente está aqui na ponta cliente observando bastante coisa. E uma outra coisa importante para comentar, que a maioria aqui já sabe, mas final do ano passado, em dezembro, a gente iniciou a nossa solução de distribuição de criptoativos. Então, hoje, através do aplicativo de investimentos do Itaú, você já pode comprar e vender Bitcoin e Ethereum, né? A gente fez isso de uma forma bastante simples, intuitiva, que era uma das dores dos nossos clientes. Tudo que a gente elabora aqui, a gente está sempre ouvindo qual que é a demanda, o que nossos clientes pedem. Então, criar uma ferramenta fácil e intuitiva para investir diretamente, né, em criptoativos. A gente falou muito aqui sobre o investimento indireto. Então, esse seria o investimento direto em cripto através do Itaú e com a nossa custódia própria, né, que também é um tema que a gente abordou bastante aqui nessa live, é bastante relevante, que é a guarda segura dos ativos. Então, hoje, os clientes que compram e vendem Bitcoin e Ethereum têm a custódia direta do Itaú, onde a gente conseguiu trazer a expertise do mercado tradicional, somada à tecnologia blockchain, para trazer os melhores pilares de segurança, governança e compliance. E aí, por fim, queria destacar, não menos importante, a área de educação, justamente que eu vim para liderar aqui no Itaú, porque, querendo ou não, com tudo que a gente está conversando aqui, acho que deu para entender que o surgimento de criptoativos e desse mercado trouxe uma mudança de paradigma para o mercado financeiro como um todo. E, às vezes, essa mudança ela pode ser mal compreendida pela simples falta de conhecimento das pessoas, né? A falta de conhecimento, ela gera medo, gera receio, gera resistência. Então, é extremamente necessário a gente conscientizar as pessoas sobre todo o ecossistema de ativos digitais, que é muito mais do que Bitcoin, que é o que a gente vem trazendo aqui, e esclarecer, trazer informações importantes para as pessoas poderem tomar as melhores decisões de investimentos, clientes, potenciais clientes, sociedade em geral, mas principalmente a compreensão de como que essa nova tecnologia pode beneficiar diversos setores da economia, né? É um desafio, mas a educação é extremamente importante, é crucial e tem sido um dos nossos principais pilares aqui no Itaú para a gente se preparar para o futuro. Vou dar espaço para os comentários. Olha, eu posso pegar então aqui agora e falar jogo rápido, a gente está sem tempo. Mas, gente, olha, eu costumo dizer que eu só conheço, nesse momento da história, um valor no portfólio, assim, para você ter de cripto, que é errado. Assim, eu só conheço o valor que é zero, assim. Eu acho que não pode ser zero nesse momento da história, com tudo que a gente já viu, no tempo que a gente vive. Também não acho que tem que ser grande, eu acho que tem que começar muito pequeno, tá? Mas eu acho que cripto é o tipo de ativo que hoje você tem que ter representado no portfólio muito pequenininho e muito longo prazo, assim, vai ter, né, é uma classe de ativo volátil, assim, acho que o grande motivo é porque a gente ainda não sabe quanto essas trades valem, né, mas a grande oportunidade está aí, mas por outro lado, quando a gente olha o tipo de produtividade que ela gera, o tipo de eficiência que ela gera, o tipo de soluções que nunca foram possíveis antes delas desistir antes de uma arquitetura dessa, que podem ser criadas, assim, é tão grande, que apesar de a gente não saber quanto vale, a gente imagina que seja bastante maior do que é hoje. Então, assim, então acho que é um ativo que você quer ver essa história de dentro, de novo, pequeno, longo, mas provavelmente não zero. Se você tem uma opinião muito contra, aí eu acho que também não pode ser zero, então você está convidado a shortear, você está convidado a vender esse ativo, mas eu acho que está no momento da história que vale a pena se colocar num local para você ganhar uma opinião com o tempo. Cripto não é rápido, cripto leva tempo, education é importante, como ela falou. Assim, education é fundamental e é uma coisa que é um processo, né? Mas vale a pena se ter. Então, estudem. Hoje tem matéria abundante, hoje a gente tem produtos abundantes aqui no mercado, assim, players de altíssima qualidade, né? Assim, o maior banco do país, gestoras, né, já estão aqui mais que provadas já há muitos anos. Quer dizer, assim, você tem o Brasil hoje, assim, sem tirar nem pôr, é a jurisdição, é o país
acredite se quiser, com literalmente a regulação mais evoluída, com um dos ecossistemas mais vibrantes dentro do mercado de um ativo que é global, uma tecnologia que é emergente, mas é global, né? E a gente está vivendo tempos assim que eu acho que a gente vai lembrar deles lá na frente. Então, assim, obrigado pelo convite, sempre um prazer. E eu passo a palavra aí agora ou pro Kaique ou pro Alexandre. Maravilha. Putz, eu queria primeiro agradecer. Para a gente, assim, é muito bacana ver uma coisa que a gente começou, foi o primeiro investidor institucional do Brasil. Quando a gente começou era mato, e ver um painel com essa qualidade, vários produtos, os players, né? A gente nunca imaginou em ver o Itaú no nosso lado. Para a gente é muito bacana, tenho certeza que para o Marcelo da Hashdex também. Assim, se quiser conhecer mais o nosso trabalho, a gente tá, os nossos fundos estão, os nossos produtos estão todos no Itaú, aí no app. Tem o nosso fundo no a BLP Cripto e eu estou no LinkedIn. Aqui o tempo foi muito curto, mas todos que estão até agora sejam muito bem-vindos ao maravilhoso mundo dos criptoativos. Entrem que vocês vão gostar daqui. Boa, Obrigado, turma. Vou Alexandre. aproveitar aqui também ser rápido e agradecer aqui aos meus colegas de painel e principalmente a quem está aqui nos ouvindo. Eu acho que a principal mensagem aqui é que a gente tem percebido cada vez mais o potencial dessas criptomoedas e dessa classe, principalmente como uma classe de ativo mesmo, para ajudar em diversificação, para ajudar em retorno. Então, a gente tem visto vários estudos mostrando o potencial que você pode ter, mesmo com incrementos assim marginais de 1, 2% do portfólio. Então, para vocês olharem isso com carinho. E obrigado aqui pela confiança, pelo espaço. Espero que a gente tenha mais oportunidades como essa para trazer cada vez mais esses temas que são super relevantes e estão aí na vanguarda, né? Maravilha, Kaique. Então, de novo, eu queria agradecer a todos os panelistas, a todos os clientes que ficaram com a gente até agora. É, fiquem à vontade de acessar essa live, que ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E contem com a gente para discutir esse tema. Acho que é uma coisa nova, que a gente também está aprendendo em termos de navegar uma nova classe de ativos. E acho que é isso. Acho que a mensagem é vamos estudar e vamos entender o que é isso, porque eu acho que o mundo está evoluindo nessa direção, então a gente precisa participar. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos.